Acabei. Não sei como eu consegui, mas acabei. Vamos lá, vou te contar depois da vinheta o que aconteceu nessa leitura. Eu quero te dar algumas razões para você ler Eneida e algumas para você não ler Eneida. Você escolhe depois o que vai lhe cair melhor. Eneida é uma grande obra, é uma epopeia. Sim, eu marco muito. Mas o que acontece? Ela é difícil pra caramba. Não me digam, eu não acredito na pessoa que sentou e disse assim: delícia, tá maravilhoso, tá sensacional ler, tá fácil. A gente tem que vencer certas dificuldades para ler. Daí sim a obra pode se tornar maravilhosa. Motivos para você ler. Primeiro, que é uma grande história. Sim, é uma epopeia, é digna de filme, é daqueles livros que, ultrapassadas as dificuldades, a gente lê com gosto. A gente entende a história como se fosse um filme de Hollywood. Mas ela é uma obra complicadíssima. Isso é um ponto contra, mas vamos conversar ainda. Outro ponto a favor, conhecer mitos. Eu sou apaixonada por mitos, eu leio mitos, eu consumo mitos e eu estudo mitos. Eu gosto de entender de onde vieram as nossas histórias, as nossas crenças, então eu acho bem legal, bem bacana saber disso. E Eneida, obviamente, é puro mito. Terceiro motivo para você consumir Eneida. A gente conhece os hábitos e costumes de uma outra época, muito distante da nossa, e hábitos muito diferentes mesmo. O hábito, como eu vou dizer, como é que se enterravam os mortos, os rituais de reza, de louvor a Deus, etc., são bem diferentes. Os relacionamentos, enfim. Eu sou aquela pessoa que queria ser uma mosquinha de vez em quando, mas uma mosca com poder de voltar ao passado. Uma mosca viajante do tempo e poder conhecer essas épocas. Eu me intrigo. Queria saber como viviam os gregos, queria saber como foi a Idade Média, queria conhecer isso. Então, é um grande livro pra gente saber disso. Outro motivo pra gente ler Eneida é conhecer a obra de Virgílio. Virgílio, o poeta tão falado, tão aclamado, o poeta citado por outros escritores como Dante, na Divina Comédia e etc. Acho que vale a pena a gente conhecer quem foi Virgílio, como ele escrevia, como ele se manifestava, como ele manifestava a sua obra. Por fim, vou te dar um outro motivo para você ler. Superação. Sim, é uma obra difícil. Se superar, você querer se superar, ultrapassar dificuldades, eu acho que é muito válido, acho que é bacana, e eu fiz isso e me orgulho de ter superado as minhas dificuldades e ter lido. Então, te cito como motivo. Agora eu vou te dar motivos para você não ler Eneida. É um livro dificílimo, complicadíssimo. Não é um livro que você pega e lê como quem tá lendo, vamos ver aqui, obviamente, Harlan Coben. Não é um livro fluido, que a gente pega e, nossa, que bacana. Não. Se não fossem os resumos iniciais de cada livro, de cada capítulo, eu acho que eu não daria conta de ler Eneida. Para eu poder ler cada capítulo, eu li o resumo inicial que está no livro, eu não fui atrás desse resumo. E se não fosse esse resumo, eu acho que eu não entenderia. Não sei. Então, é um livro difícil. E se você não tá afim de quebrar tanto a cabeça, mas tanto eu digo, tanto, muito, é um quebra-cabeça. É quebrar muito a cabeça. Se você não está afim disso, então pule Eneida. Outro motivo para você não ler Eneida. Neste exemplar aqui, pelo menos, eu achei que existe um excesso de notas. Claro, é tão difícil a obra que sem essas notas, sem a explicação de cada passagem do tradutor aqui, eu acho que não conseguiria também dar conta deste livro. Então, existe um excesso de notas que facilita, por um lado, a leitura, por outro, deixa também a leitura truncada. Outro motivo para você não ler Eneida, em minha modesta opinião, obviamente,
e não é uma opinião de uma pessoa letrada, acostumada com poemas e que lê muito esse tipo de literatura. Mas sim, eu perdi a noção de que era um poema, porque uma coisa é ler o poema na sua língua original, com a sonoridade original, aquele poema que faça sentido naquela língua. É uma tradução muito cuidadosa, muito festejada. Dizem que este tradutor, que eu não conhecia, mas dizem que é um grande tradutor, Carlos Alberto Nunes, foi muito cuidadoso com isso. Mas, como é uma obra muito difícil, eu perdi esta noção de que estava lendo um poema. E, inclusive, há notas de rodapé dizendo como é que você tem que ler determinadas palavras para ter a sonoridade de poema. Eu não entendi como poema. Eu leio e não vejo um poema. Eu acho que é uma pena, acho que perdi. Outro motivo para você não ler Eneida, que é o inverso que eu dei antes. Se você não tem interesse nessa questão de se superar, de ler algo mais difícil, não vejo por que ler. Sim, como cultura geral, eu acho maravilhoso saber, ter ela nas mãos. Mas é uma obra complicada, é uma obra difícil, é uma obra dolorida. Eu li a Ilíada, eu li a Odisseia, e foram difíceis, mas eu fui capaz. Eu dei conta. Agora, da Eneida, meu amigo, é complicada. Eu tive que dar uma parada no vídeo e talvez tenha reposicionado a câmera. Me desculpem se sair fora do prumo aqui. E se passarem 2 gatos aqui atrás, a casa deles, eles estão passando, relevem também, tá? Vamos continuar então. Eu te dei alguns motivos para ler Eneida e outros para não ler. Você vai escolher de acordo com o que você achar mais interessante para você. Qual é a história? A história de Eneida remete à Ilíada. Se vocês lembrarem, ó, já tem um gatinho aqui atrás. Se vocês lembrarem, na Ilíada a gente não tem o final da Guerra de Troia. Na Ilíada a gente fica sabendo que, acho que os últimos momentos da Guerra de Troia que a gente acompanha são o do rei Príamo, rei de Troia, indo até o acampamento de Aquiles para resgatar o corpo do filho Heitor. Mais ou menos por aí que acaba. Neste livro, nós vamos ficar sabendo como é que se deu o final da Guerra de Troia. O cavalo de madeira entrando na cidade, como é que os homens que estavam dentro desse cavalo de Troia saíram do cavalo de madeira e tomaram a cidade, etc. Nós temos um herói chamado Enéas, que é descrito como pio. Pio no sentido de religioso, que segue os preceitos religiosos, mas também de uma pessoa justa. E existe uma profecia já na Ilíada de que Enéas fundaria grandes cidades. Bom, a história se passa com Enéas saindo de Troia e indo em busca dessas cidades, dessas terras novas a serem fundadas. E ele acaba em Cartago, na África, no reino da rainha Dido. Nós ficamos então sabendo de como foi o final da Guerra de Troia através do relato que ele faz para a rainha Dido. O que acontece? Tava lá Troia pegando fogo, gregos e troianos se matando. Tá com um pouco décima, a divindade diz para ele: Enéas, pica a mula, acabou, a gente não vai ter mais como salvar a cidade. Pega aqueles que restaram e vai embora fundar a tua cidade, uma nova Troia, na terra dos teus antepassados. Pois Enéas, então, reúne todos os que restaram, que ele consegue reunir, pega a esposa, pega o filho e pega o pai, todos se reúnem num determinado ponto e embarcam em navios para ir embora. É uma cena bastante interessante, eu gostei dessa cena, é tocante, porque ele leva o filho pela mão, que é um menino pequeno, o pai nos ombros, porque é um homem velho, com dificuldades, e a esposa vem atrás, seguindo essa turma. Quando ele chega lá para embarcar, cadê a esposa? Creusa ou Creusa, sei lá como se diz, eu já ouvi as duas versões. Creusa sumiu. Figuration. Ela aparece para desaparecer. Na verdade, ela não tem importância nenhuma na história.
ele volta, ele é tão herói e tão bacana que ele volta para resgatar a sua esposa para uma Troia pegando fogo. Ele não acha a esposa. Uma deusa diz para ele, olha, ela foi resgatada por um deus e vive agora com os deuses. Essa aqui, ó, é uma meliante. Ela lambe tudo e morde tudo. Voltando. Então, ele não acha a sua esposa. Um deus diz pra ele que ela tá morando, já ascendeu, já foi pro céu. E ele vai embora, então, com os seus. Bom, ele chega em um lugar, chega em outro, os deuses dizem pra ele, olha, sai daqui que não é aí que tu vai ficar, não é a tua terra. Ele tinha interpretado mal que ele tinha que ir para um lugar dos seus antepassados, mas ele interpretou como antepassado errado, não era daquele antepassado. Aí se dá conta que a terra de seu antepassado é a Itália. Só que nesse meio tempo ele acabou parando nas terras de Dido, da rainha, que foi uma rainha destituída de seu poder pelo irmão. O irmão tomou o reino do marido de Dido e se apossou das suas terras, enfim. Então ela fugiu com os seus também para Cartago. E lá fundou sua cidade, era soberana. E nesse lugar, Enéas conta a sua história. Então a gente sabe de como foi o final da Guerra de Troia. Vou lembrar para vocês uma questão. Os deuses aí em Eneida continuam sendo deuses com paixões humanas. Eles odeiam, eles amam, eles querem bem um, eles querem mal ao outro. Então a gente vai pegar a esposa de Zeus, que é chamada de Juno pelos romanos. E Juno odeia os troianos. Se vocês lembrarem, existe um mito, que eu já falei na Ilíada, acho que falei na Odisseia também. Vou deixar os cards aqui, por cima, e aproveitando para te dizer que te inscreve no meu canal, aquele jabazinho, né? Me segue, clica no sininho para receber as notificações aqui do canal. Se você se inscrever, vai estar me ajudando a levar conteúdo que espero que seja de qualidade para outras paragens. Feito o jabá, continuo aqui. Se vocês lembrarem de Ilíada, a esposa de Zeus odiava os troianos. Por quê? Porque houve um concurso de beleza entre deusas e escolheram um humano para julgar quem era mais bela. Quem foi o escolhido? Paris, aquele que raptou Helena, que foi motivo de discórdia e motivo da Guerra de Troia. Paris, seduzido por uma das outras deusas, que se eu não me engano era Afrodite, escolheu a própria Afrodite como a deusa mais bonita. Porque Afrodite diz pra ele, se tu me escolher, eu vou te dar a mulher mais linda do mundo, a mais bela vai te querer. Afrodite comprou o homenzinho esse e então Juno, que para os gregos é Hera, perdeu o concurso. E então ela odiava os troianos por causa disso. Por causa de um concurso de beleza, ela fez esse homem, Enéas, sofrer nessa vida. Fez ele correr de um lado para o outro, navegar de um lado para o outro, tormentas e tudo que vocês possam imaginar, por causa dos pares. Coitado do homem, não tinha nada a ver com isso, né? Enéas, mas sofreu por pares. O que acontece? Juno não quer que Enéas cumpra a profecia de chegar na Itália e se tornar um grande rei de uma grande nação. Ela quer minar essa profecia. Mas é uma profecia. Está posto, está dado que vai haver a profecia, vai acontecer. Mas ela usa de artimanhas. Entre elas, ela chama o Cupido lá, Eros, e pede para ele jogar uma flecha no coração da rainha Dido para ela se apaixonar por Enéas e não deixar Enéas sair de lá. Então, o
Cupido vai lá, atira a flecha, Dido cai de amores por Enéas. Há uma noite de amor selvagem numa caverna, depois de uma tormenta, etc. Só que Enéas vai pro seu lugarzinho depois, pra sua casinha lá, e em sonhos vem um deus e diz pra ele: cai fora, esse lugar não é o teu lugar, tu vai fundar uma grande nação. Os teus descendentes vão ser fundadores de Roma. Nós sabemos que no mito de fundação de Roma, quem fundou foram os irmãos Rômulo e Remo, nascidos de uma loba. Lembram disso que a gente aprende na escola? Só que aqui em Eneida, Virgílio quis, digamos assim, puxar um pouco o saco do imperador da época. Então quis dizer que aquele imperador era descendente de um grande homem, Enéas. Então vem o Deus e diz para Enéas: cai fora, que essa não é tua cidade. Tu tens que ir atrás dessa tua cidade, dessa tua terra, que não é aqui, é na Itália. Então Enéas está pensando nisso, manda os seus comandados, digamos assim, começarem a arrumar as coisas para partir. Começa a pensar como que ele vai contar isso para Dido, que ele não vai ficar. Só que as fofocas correm rápido e alguém contou para Dido que ele estava de partida. Então Dido foi lá, fez um escândalo, ficou furiosa, jogou na cara dele, que entregou o amor dela a ele, ela que tinha prometido nunca mais ter ninguém na vida, porque o seu grande amor tinha sido o marido, enfim, etc, etc. Mas nada podia comover Enéas, ele tinha um objetivo. E Enéas, entendam, ele é descrito como focado, como justo, como aquele que vai fazer tudo que precisa ser feito, legalmente falando, né, dentro dos limites de um herói, né, dentro do que é bacana, isso que eu quero dizer, nada escuso, para seguir os objetivos. Então ele diz: Dido, adeus amor, que eu vou partir. E ela não vai com ele, obviamente, porque ela tem um reino. Acaba que ela se mata se jogando numa pira, uma fogueira. Enéas continua seu caminho, pega seu barco, passa por perigos que a gente lê mais detidamente na Odisseia, que são monstros marinhos e perigos pelos quais passam Odisseu ou Ulisses, como ele era chamado em Roma, né, pelos romanos. A gente lê de passagem isso. E finalmente Enéas vai chegar na Terra Prometida. Esse homem chega nesse local e manda uma comitiva falar com o rei de uma das cidades ali da redondeza. Esse rei pensa assim, que a minha filha casará com um estrangeiro. É esse o estrangeiro. Então o rei recebe aquela comitiva e diz: não, sejam bem-vindos, formem cidades. Inclusive, a minha filha está dada em casamento a Enéas. O pobre do homem lá nem foi na comitiva, mas já está comprometido a casar com Lavínia, que é uma menina muito jovenzinha. O que é engraçado é assim, o rei compromete Enéas. Só que há um pretendente para esta menina, que é apadrinhado, digamos assim, pela mãe da menina, que não se conforma de ver sua filha sendo dada para outro. Aproveitando-se disso, vem Juno, a deusa que odeia os troianos, faz um chavequinho lá nessa senhora, e essa senhora sai gritando pela cidade e levantando um bando de mulheres contra a decisão do rei. Mas o rei tá irremovível, tá certo essa palavra? Me corrija aí. O rei tá dizendo que não, que eles vão casar, e Enéas, por enquanto, não sabe de nada. Até que o pobre do filho de Enéas está lá, um menino, um jovenzinho, sei lá, 12, 13, 14 anos,
descobrindo o local onde ele foi parar, né? Aquela praia nova, e ele vê um cervo passando, e ele é um caçador e pega o cervo, e era um cervo de estimação de alguém no local. Dá um bafafá, as pessoas se enervam. Juno já tinha mandado as fúrias levarem ódio, a descrença, sentimentos ruins para a população. Então todos começam a se juntar para entrar em guerra contra os remanescentes de Troia, e ninguém sabe muito bem por quê. Claro que vem esse pretendente de Lavínia para defender o povo de sua cidade. Ele é um rei de outra cidade, mas é um rei forte, um soberbo. Enfim, eles entram em guerra e ler esta parte é muito bom. Foi muito bacana ler esta parte da epopeia, como é que um foge, o outro aparece, peripécias, etc., de guerra, né? Tem um dado interessante. Estão lá em guerra, de repente chega Camila, que é uma amazona. Se diz amazona ou amazonas já no plural? Me corrija aí que eu não sei. Ela aparece e ela é uma guerreira forte, representante daquela cidade em que Enéas aportou. Então ela é guerreira contra Enéas. E quando ela entra na cidade, diz: não, cheguei, vou ajudar todo mundo, deixa comigo. Ela é muito aplaudida, ela tem valor naquela cidade. Ela é uma grande guerreira. O que acontece? Ela começa a matar um, mata dois, mata três troianos. E tem um que tá ao encalço dela. Tem um que ela se vira, o cara tá lá olhando pra ela, ela vai pro outro lado, mas ela tá de olho nesse troiano. Daqui um pouco aparece do lado de Troia alguém, que eu não me lembro quem, vestido com uma roupa espetacular, bordada com ouro, com uma roupa de guerra maravilhosa. Como é que Virgílio, que estava indo tão bem, botando uma guerreira, né, Virgílio feminista, ele estava indo tão bem nessa história, daqui um pouco, como é que ele diz? Ele desfaz essa história toda, porque ela é muito boa como guerreira, mas então Troia vai perder, os troianos vão perder a guerra, não pode. O que ele faz? Que artifício que ele usa? Ela se distrai com aquela roupa daquele homem guerreiro que ela vê chegando, e ela cobiça a vestimenta daquele homem e se distrai do outro que estava atrás dela, e aquele outro mata a Camila. Então tem uma cena muito bonita dela chorando e se indo, e as amazonas todas à volta dela, enfim. O livro acaba no enfrentamento de Enéas com este homem, este rei prometido para Lavínia, que eu não me lembro o nome. E eles se enfrentam. Este rei, que é todo corajoso, todo garboso, ele tá fugindo um pouco de Enéas, mas também, assim, existe uma irmã deste rei, que é deusa, e que faz de tudo para tirar ele da cena de batalha. Quando ele tá querendo enfrentar lá a batalha, vem essa deusa e tira ele da batalha. E ele se morde porque ele tá na batalha. Enfim, até que não tem mais saída, ele tem que enfrentar Enéas. Então, ele é pintado assim como um homem que é corajoso, mas ao mesmo tempo não enfrentou logo de cara a Enéas para acabar de vez com a guerra, porque a cidade não merecia a guerra, os troianos também não mereciam a guerra. Bom, eu já dei todo o spoiler possível e imaginável, então eu vou acabar agora. Claro que Enéas ganha esta parada num momento que Zeus disse assim, pegou Juno de lado e disse assim, ó, mulher, para de interferir. Você sabe que agora está com eles. Eles vão ter que lutar, os dois, e seja qual deles que ganhar a guerra, o outro já vai entrar para a história como um glorioso herói. Zeus sabia que ia ser Enéas que ia ganhar, obviamente, todos já sabiam. Mas assim que ele apazigua mas Juno pede o seguinte, tá bem, eu vou deixar de interferir, mas tu vai me prometer
que nunca mais existirá outra Troia, porque Enéas estava naquele lugar querendo fundar outra Troia, outra cidade com o mesmo nome, ia nomear os rios também com os mesmos nomes dos rios de Troia. Então Zeus promete a Juno que, que não vai acontecer mais de existir outra Troia. Zeus para os romanos tem outro nome. Se eu não me engano, Zeus é o Júpiter e Hera é Juno. Enéas então ganha esta guerra e recebe a mão de Lavínia em casamento. O livro acaba antes desse casamento, enfim, acaba no finalzinho da guerra, quando já se sabe que Enéas ganhou a guerra. Então agora a questão era, sabiam que conforme um ganhasse, o outro ia obedecer aos desígnios do ganhador, né? Ao mando do ganhador. Então Enéas ganhou e vai fundar a sua cidade, que vai chamar de Lavínia. Era isso. Te dei então a história, te dei alguns motivos para ler ou não ler Eneida. Agora fica contigo, espero que tenham gostado e eu te vejo no próximo vídeo.